Estamos de volta com Religare, Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo o Marco Antônio de Lara, ele é mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. Bom, dos temas do seu interesse, a questão da ação moral ideal a partir dos escritos do Bhagavad Gita. Sim, né? do Bhagavad Gita. Como é que nós poderíamos assim, datar, né, a sistematização, a escritura destes textos, para a gente ter uma noção, e em seguida eu quero conversar mais sobre como que se dá a ação moral ideal a partir desses escritos. Certo. Tanto a tradição quanto os acadêmicos, como o Surendranath Dasgupta, eles vão datar os textos védicos com cerca de 5.000 a 7.000 anos de idade, né? O Rig Veda, que seria o texto mais antigo, ele chega a ter essa datação, cerca de 7.000 anos de idade. Porém, o conhecimento védico também é aceito, mesmo pelos pesquisadores acadêmicos, que eles já vêm de uma tradição oral. Por isso eles são conhecidos como Shruti, aquilo que já foi ouvido. Então, o conhecimento védico era passado do mestre, do guru, para o discípulo. Os jovens, eles iam para a escola, né, para o Gurukula, e aí existia um mestre, né, um brahmane experiente, e ele ia ensinar os hinos, os aforismos, o conhecimento védico. Então, é dito que nas eras passadas eles tinham uma memória excelente, eram conhecidos como Shrutidai, né, tinham uma memória muito mais eficiente do que a nossa atual, e aí eles memorizavam esse conhecimento. Né? Sim. Tanto que a gente encontra uma semelhança no Fedro do Platão. O Sócrates está fazendo uma crítica, né, ao conhecimento escrito. Né? Ele está fazendo um elogio à deusa Mnemosyne, e ele, como que o Sócrates ensinava? Ele ia à ágora, né, à praça pública, e simplesmente discursava, falava. Sim. Porém, o Pierre Vernant vai dizer que um dos grandes elementos constitutivos da filosofia na Grécia Antiga é a escrita. Então, o que é considerado degradação na cultura védica, né, que é o surgimento da escrita, da compilação dos Vedas, é considerado como o grande arauto, né, na cultura ocidental. As primeiras aproximações do Ocidente em relação aos textos védicos se deu ali por volta do século XVII dessa nossa era, não? Século XVII. E agora, assim, tradução dos textos já ali... Século XIX, né? A primeira versão do Bhagavad Gita é datado depois de 1850, por Charles Wilkins, né? Mas nós já temos as primeiras incursões já com o Max Miller, também no século XIX. Século XIX. Então, os alemães, especialmente os alemães, os ingleses, os franceses se interessaram. Isso causou enfim, um grande interesse, não? E as pessoas, os estudiosos, começaram a falar da grande profundidade, da abrangência, da variedade dos temas abordados. Houve uma reação mista, né? Especialmente os alemães, eles se interessaram pelo conhecimento védico, né? Foram os primeiros a se interessar pelo sânscrito, pela linguística, etc. Mas pela parte de outros, ingleses e franceses, houve um sentimento de colonização. E para que você colonize certo povo, especialmente os ingleses, né, a necessidade de você destruir as referências culturais. Né? Então houve muita pejoratismo, né, muita visão muito errônea, né, dos textos védicos, a fim de introduzir o cristianismo e poder dominar a cultura hindu, né? Sim, então por vias diferentes, em todo caso, no geral, houve uma aproximação importante a partir do século XIX, né? Isso. Tem uma tese de história do Arilson pela Universidade de São Paulo, pela USP, falando muito bem sobre isso, né? Pegando os pontos históricos, qual foi o interesse dos alemães, qual o interesse dos ingleses e dos franceses pela cultura védica, pelo hinduísmo. Né? Sim. E o que nos ensina, afinal, a Bhagavad Gita sobre a ação moral ideal? Você já explicou, né? Os termos que constituem, né? Bhagavad Gita, o Karma Yoga, mas afinal, qual é o ensinamento, né? Do Bhagavad Gita sobre a ação moral ideal? Então, que através do processo de Karma Yoga, cada indivíduo, em sua posição,
pode se purificar, pode elevar a sua consciência e ter conhecimento de Deus. Como ele faz isso? Renunciando aos frutos Obrigado do por seu ter colocado trabalho. já a pergunta, né? Como ele faz isso? Então, um poeta, o fruto da ação, o Karma fala dele, é o poema. O fruto do trabalho de um pintor é um quadro. Então, eles dedicam a sua obra, o seu esforço, sua inteligência, etc., para glorificar Deus, para estampar Deus para a realidade. E um trabalhador comum que trabalha numa empresa? Então, ele vai dedicar uma parte do seu salário, da sua subsistência, para propaganda de Deus, certo? Então, nesse sentido, ele mantém a sua subsistência, né? Sua família, etc., o necessário, e o excedente ele vai usar para a propagação de Deus. Então, nesse sentido, o processo de Karma Yoga ele é universal. Mesmo um presbiteriano, mesmo um pentecostal, um budista, um kardecista, pode praticar Karma Yoga. Por quê? Porque ele renuncia não aos objetos materiais. Da onde vêm os objetos materiais? Da onde vem a energia material? A energia material, ela vem de Deus, de acordo com os Vedas, né? Deus é a causa de todas as causas, a fonte de tudo. Então, a energia material também vem de Deus. O problema é a mentalidade que nós temos em relação a essa energia material. Por exemplo, um carro, ele é feito do que? Ele é feito de matéria ou de espírito? Então, a grande maioria vai responder que um carro é feito de matéria, porque ele é feito dos elementos materiais, né? Uma amalgamação de terra, fogo, sim, os elementos materiais. Então, ele é material. Mas, de onde vem essa energia material? Então, quando eu uso essa energia material, que vem de Deus, que vem dessa fonte, para o meu prazer egoísta, para satisfazer apenas os meus sentidos, com esse propósito egoísta de se assenhorear e explorar a energia material, então essa energia material, esse carro, ele se torna a causa do meu condicionamento. Então eu acredito que eu sou esse corpo e as dualidades do mundo material eu encaro de maneira muito sólida, muito substancial, né? Eu acredito que eu sou matéria e cada vez mais fico mais denso. Porém, mas não é esse o ensinamento, então? Não. Essa seria uma reação de você tentar explorar a energia material. Sim. Porém, quando você, com conhecimento, entende que você é uma alma espiritual e que tem uma conexão eterna com Deus, você vê a energia material como produto de Deus, você usa essa energia material para a satisfação de Deus. Então, esse carro que você usar para o seu prazer egoísta apenas, para o seu prazer pessoal, você usa ele para o prazer de Deus. Como? Por exemplo, está chegando monges, sacerdotes lá no aeroporto, você vai usar ele para pegar essas pessoas, trazer até ao templo, você vai buscar vegetais para ser cozidos, para serem oferecidos a Deus. Assim, toda a energia material, você não usa mais para o seu prazer egoísta, o que causa cativeiro, karma. Você vai usar essa energia por prazer de Deus. Então, quando você transfere o apego da energia material para a satisfação de Deus, a energia material, que era a causa de cativeiro, ela se torna causa de liberação. Isso é Karma Yoga. Assim como a cobra. A cobra ela tem veneno que mata, mas é do mesmo veneno da cobra que se faz o antídoto. Então a energia, quando ela é usada para a satisfação de Deus e não nossa, isso chama-se Karma Yoga, ação e consciência de Deus. Como que se dá o diálogo, né, entre este ensinamento e a cultura do Ocidente? Em particular, a gente vive um momento em que se valoriza muito essa dimensão material, né? essa ideia de posse, de possuir mais e mais. Né? Como que se dá o encontro, né, entre dois aspectos, duas maneiras de compreender a vida tão distintas? Enfim, na verdade, esses elementos já estavam lá, não? Porque se a Bhagavad Gita já falava disso. A questão não é o gozo nem o prazer consequente da energia material. A alma ela é feita de prazer, de acordo com os Vedas, Ananda Maya Abhyasati. Então a busca por felicidade é natural. A questão está na matéria, está inserido no meio social, mas está esquecido de Deus. Compreendo. Então a proposta de Karma Yoga é que a civilização material, a civilização ocidental, melhor dizendo,
ela não é negativa. A grande questão, o que é destrutivo é o esquecimento de Deus. Sim. Porque Deus está em tudo. A partir do momento que você usa a matéria para o prazer dele, para a satisfação dele, com ele, cada vez mais a nossa consciência dele vai se recobrando. Mas cada vez mais que você explora a matéria sem ele, cada vez mais você vai se esquecendo dele. Sim. Nós temos 1 minuto apenas. Eu gostaria de perguntar para você, a Bhagavad Gita é um texto aberto para o diálogo entre tradições religiosas? Favorece o diálogo? Totalmente. Na nossa pesquisa, a conclusão que nós chegamos, ela aponta para esse lado, porque o Bhagavad Gita, ele nunca aponta um secto. Ou seja, um secto, uma religião em particular. Krishna vai trabalhar no Bhagavad Gita com os sintomas. Quais são os sintomas de uma pessoa santa? Não é que ela pertence a um determinado povo, a uma determinada região, a uma determinada religião. Ela tem sintomas. E esses sintomas são as virtudes, né? A humildade, a modéstia, a compaixão, a sabedoria. Então, o Bhagavad Gita ela vai trabalhar muito com os sintomas. Da mesma forma que uma pessoa que está alcoolizada. Não é porque ela é de tal cidade ou de tal partido. Não, você vai reconhecer que ela está alcoolizada por causa do andar cambaleante, do hálito, etc. São por sintomas. Então, a Bhagavad Gita ela é muito universal nesse sentido. Ela vai trabalhar com questões como a morte, como o apego, como eu posso me livrar do enredamento, quem é Deus, quem sou eu. Então, as questões são muito universais. Ela não trabalha com elementos particulares. Ela trabalha sempre com aspectos universais. E quando a gente chega na plataforma universal, aí se estabelece conhecimento. Né? Ok. Muito obrigado, Marco, pela sua participação aqui no Religar e pelos seus ensinamentos. De nada, Flávio. Disponha. O Religar e Conhecimento e Religião é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades e cursos de especialização, de mestrado ou de doutorado acessando a página que está em pucminas.br/ppgcr. Religar de hoje fica por aqui. Obrigado à nossa equipe e obrigado a você pela sua companhia. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com um novo Religar e Conhecimento e Religião.